CRP Cast. O CRPcast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRPcast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 8º episódio do CRPcast. Nesse episódio, contaremos com a participação da psicóloga Ivarlete Guimarães de França, da conselheira Eliana Sardi Bortolom, da assistente social e socióloga Sandra Silveira, da psicóloga Samantha Medeiros e da conselheira Cristina Schwartz. Nas locuções, contamos com a colaboração das conselheiras Roberta da Silva Gomes e Alice Ubatuba de Faria. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça através do nosso conteúdo a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. CRP destaca. Olá, eu sou a conselheira Roberta da Silva Gomes e neste CRP Destaca falaremos sobre um projeto de lei que transfere os conselhos tutelares para a esfera federal e sobre a associação de vítimas e familiares de vítimas da Covid-19. A psicologia deve estar atenta ao projeto de lei 1526 de 2021, que vincula os conselhos tutelares previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto federaliza os conselhos tutelares, com destinação de recursos orçamentários da União, e autoriza o uso de 10% do Fundo Nacional de Segurança Pública na atividade, além de determinar que conselheiras e conselheiros deverão ter diploma de nível superior. Segundo a proposta, caberá ao município apenas a obrigação de disponibilizar local para funcionamento adequado dos conselhos tutelares, com serviços de vigia, limpeza e manutenção. A grande questão é que esse movimento retira as principais características de um conselho tutelar, ser escolhido pela própria comunidade e ser base da rede municipal de proteção, sem subordinação ao sistema de justiça. Fique atenta aos movimentos do projeto que tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. A segunda notícia do CRP Destaca é sobre a AVICO, a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. A organização foi fundada em abril de 2021, em Porto Alegre, a partir da indignação de defensores dos direitos humanos com a ineficiência e a negligência do Estado diante das múltiplas consequências da pandemia da Covid-19 na vida de brasileiros. É um coletivo da sociedade civil formado por sobreviventes e familiares de vítimas voluntários, que acredita na potência da mobilização social e no enfrentamento comunitário da pandemia. Uma entidade privada sem fins lucrativos e que, neste momento, não conta ainda com recursos públicos ou privados, oferecendo seus atendimentos por meio de trabalho voluntário. Convidamos a psicóloga Ivarlete Guimarães de França, diretora de promoção da saúde da AVICO, a falar sobre os principais objetivos da associação. Olá, ouvintes do CRPcast, sou Ivarlete, psicóloga, estou aqui para divulgar o trabalho da AVICO, Associação das Vítimas e Familiares das Vítimas da Covid-19.
Em primeiro lugar, agradecer ao convite do Conselho Regional de Psicologia para fazer essa divulgação. Dizer também que já é de conhecimento de todos e todas que nós tivemos mais de 600 mil perdas de vidas queridas no Brasil e só no Rio Grande do Sul são mais de 35 mil. Dessas perdas ficaram milhares de pessoas enlutadas, sofrendo a perda do seu ente querido. Também os sobreviventes da Covid-19 hoje são um grupo imenso de pessoas com sequelas físicas e emocionais. Além de todas essas perdas, nós também estamos vivendo uma situação grave de ataque às políticas públicas, ao Sistema Único de Saúde, de assistência social, sistema educacional, as perdas de benefícios sociais como Bolsa Família e tantos outros. Nesse cenário de grandes perdas e sofrimentos, surge a Vico com uma proposta de acolhimento e busca de ressarcimento às pessoas que estão vivendo toda essa situação de perda. A Vico é uma entidade composta por pessoas enlutadas e que hoje tem um trabalho importante, todo ele no momento com pessoas voluntárias que vieram se somar, trazer sua solidariedade e conhecimento para se somar à Vico. Nós temos aí o apoio jurídico que oferece orientação jurídica, encaminha para questões coletivas, individuais também, questões cíveis, criminais, enfim, todo tipo de assessoria jurídica às pessoas relacionadas à Covid-19. Perda de emprego, o INSS não reconhece, a Previdência Social ainda não reconhece a Covid-19 como uma doença incapacitante, também requer ações jurídicas. Também a Vico promove ações para responsabilizar o Estado brasileiro pela sua omissão em relação à pandemia. Também temos assessoria social, psicossocial. Todos os dias a Vico acolhe as pessoas que procuram por assistentes sociais e esse acolhimento depois acontece o direcionamento de acordo com a necessidade, a demanda da pessoa, ela é direcionada ou para as questões jurídicas ou para o apoio psicológico aos enlutados. O grupo de apoio psicológico aos enlutados, ele faz acolhimento, são vários encontros, são aproximadamente 8 encontros de grupos, também tem, de acordo com a necessidade, o apoio individual e o grupo também é realizado por pessoas voluntárias, psicólogos, antropólogos, estudantes de psicologia, pessoas que vieram, se voluntariaram à Vico, trazendo o seu conhecimento técnico, a sua solidariedade, a sua empatia, e muitas pessoas também passaram pela experiência do luto. Então, hoje, esse trabalho ele vem se ampliando na Vico. Hoje temos aí o projeto Sementeiras Acolhedoras, que começa lá na comunidade de Alegrete, alavancado pela psicóloga Judete Ferrari, lá de Alegrete, com outras membros da equipe, e é um projeto que se dispõe à ensinagem da própria comunidade para acolher seus enlutados, para trabalhar com o acolhimento das pessoas enlutadas. Então a Vico vem se ampliando a cada dia, apesar de não contarmos com recursos financeiros, e o nosso trabalho é todo realizado com pessoas voluntárias, pessoas sensíveis à causa das perdas e do sofrimento. Também temos parcerias, a Vico faz parcerias com outras entidades da sociedade civil, universidades para assessoria também. Temos uma parceria ali com a URGS, o professor Jean Segata, que também tem trazido a antropologia para nos ajudar na compreensão e na formulação desse trabalho que é tão complexo para
todos nós. Então, nesse cenário todo, a Vico, então, está aí assumindo o desafio de representar essa comunidade junto com os enlutados e as pessoas com sequelas, as pessoas que sofrem, para que o Estado brasileiro seja responsabilizado pelo descaso com as pessoas durante a pandemia. Eu agradeço a oportunidade e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. Arte Psi. Eu sou a conselheira Alice Ubatuba de Faria e trago no Arte Psi de hoje a dica de 2 lançamentos. A primeira dica é do livro Imaginar o Amanhã, escrito pelos psicanalistas Abrams Lavuzzi e Edson Luiz André de Souza, com reflexões acerca do mundo pós-pandêmico. Ainda falta muito? Questionam os autores do livro ao se debruçarem nas experiências dolorosas que os brasileiros tiveram que enfrentar a partir de março de 2020, com a realidade da Covid-19 exposta no país. Diante de mais de 600 mil mortes, da indiferença do presidente da República sobre a situação, do desemprego, da crise econômica, da fome e da privação da rotina e de relacionamentos cotidianos, a obra analisa o que fica desta pandemia na subjetividade do Brasil e nos convida a imaginar o que cada uma de nós pode esperar de um futuro que parece estar cada vez mais próximo, com o avanço da imunização no país. O livro é um lançamento da editora de Adorim. E a segunda dica é do filme Madres Paralelas, do premiado diretor espanhol Pedro Almodóvar, que será lançado no Brasil pela Netflix no começo de 2022. O enredo conta a história de 2 mães que dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital, mas que vivem realidades totalmente diferentes. Uma delas é adolescente, engravidou por acidente e está com muito medo por toda a situação. A outra é uma mulher adulta, que teve sua gravidez planejada e está feliz com a vinda do bebê. Com 2 horas de duração, a obra convida o telespectador a refletir sobre o tema, já que ambas as personagens constroem, a partir das diferentes experiências que possuem com a maternidade, uma relação de amizade. É um retrato sensível e forte de 2 mulheres que enfrentam este momento com solidariedade feminina e uma sexualidade aberta e livre. Psi o quê? Você sabe o que é assistência social e como a psicologia pode atuar nessa política pública? Convidamos a conselheira Eliana Sardi Bortolom, coordenadora do Núcleo de Assistência Social do CRPRS, a explicar sobre essa importante política pública que garante a proteção social de todos. Eliana é mestre em psicologia, servidora pública municipal em Passo Fundo, trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e professora universitária. No CRPRS, é também conselheira secretária, presidenta da Comissão de Descentralização e coordenadora do GT Biossegurança Covid-19. Olá, eu sou Eliana Bortolom, psicóloga, e estou aqui para conversar hoje sobre o que é assistência social. Assistência social é uma política pública regulamentada no Brasil desde 2004, mas é importante salientar que ela é oriunda do processo de redemocratização do Brasil, que culmina na Constituição Cidadã de 1988. E o que precisamos destacar desde a Constituição de 88 para a política de assistência social? Primeiro, o princípio do Estado brasileiro como um Estado democrático de direitos, que significa rompermos com o que culturalmente denominamos de primeiro-damismo, onde pessoas pobres necessitam de ações de caridade das senhoras da sociedade. Atenção a isso, pois até hoje temos resquícios dessa concepção, tanto na organização dos serviços quanto no exercício profissional nas políticas públicas. A assistência social tem uma posição ética de ser uma política para quem dela necessitar. E como se organiza essa política? A assistência social se divide em proteção social básica e proteção social especial, que contempla a média e a alta complexidade. Essas divisões dão conta desde as situações de vulnerabilidade social, que são atendidas pela proteção social básica nos serviços como os CRAS, as situações de violação de direito, como violência e negligência, atendidos pelos CREAS, pelo Centro POP e pelos Centros de
atendimento à mulher, que são serviços de média complexidade, até o rompimento de vínculos familiares e comunitários, que são atendidos pela alta complexidade nas situações de acolhimento institucional. Em todos esses serviços da política de assistência social, a presença da psicóloga é obrigatória, conforme a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, a NOB-RH SUAS de 2004. É preciso dizer, inclusive, que a política de assistência social é o primeiro emprego para psicólogas no Brasil. Dito isso, eu saliento que nós, psicólogas, precisamos de uma mudança de paradigmas no nosso fazer cotidiano para que o nosso trabalho na assistência seja de fato transformador. As nossas referências técnicas indicam uma superação do modelo clínico privado. Mas na prática, o que isso significa? Eu gosto de pensar que temos muito a aprender com a própria política da assistência social, que nos indica que devemos atender às situações e não às pessoas. Para mim, essa postura nos proporciona a ampliação do olhar, para além da normatização e padronização que muitas vezes assumimos. A tendência da psicologia é compreender os sofrimentos como fenômenos individuais e de responsabilidade exclusiva daqueles que sofrem. A proposição da assistência social é de que façamos o exercício de coletivizar os sofrimentos, as mazelas e as dificuldades. Ao coletivizarmos, encontramos saídas e possibilidades também mais potentes para o enfrentamento dessas desigualdades. Por fim, a pandemia, que colocou a assistência social como protagonista no enfrentamento das desigualdades sociais existentes no Brasil. A psicologia foi desafiada a responder questões que estavam negligenciadas, inclusive por nós mesmos. Precisamos seguir em nossos coletivos, pensando, problematizando e nos transformando cotidianamente. É preciso responder o que temos a dizer sobre a fome, por exemplo. E a assistência social é uma política potente e transformadora. Roda de conversa. A violência contra as mulheres é uma das principais formas de violação de direitos humanos. Falar sobre o fim dessa violência é uma pauta importante para a psicologia. Por isso, o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul se engaja na campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que inicia no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, passa pelo dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e encerra em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Convidamos a conselheira Cristina Schwarz, presidenta da Comissão de Direitos Humanos do CRPRS, a mediar a roda de conversa sobre o tema, destacando as diferentes formas de enfrentamento desse problema. Participam da roda a assistente social e socióloga doutora Sandra Silveira, ativista em direitos humanos para relações de gênero e raça, e a psicóloga Samanta Medeiros, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho, sapatão militante do movimento feminista e LGBTQIA+. Samanta foi bolsista voluntária no G8 Generalizando, trabalhando no atendimento a mulheres e pessoas LGBTQIA+, em situação de violação de direitos, e atuou como educadora em saúde no hashtag Bora Saber. Olá a todas, todos e todes. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o CRPcast, esse canal de troca de informações, conhecimento e diálogo do CRPRS. Hoje nós estamos falando sobre um assunto que é extremamente nevrálgico para pensarmos a estrutura da nossa sociedade e também o nosso papel enquanto psicólogas, psicólogos e psicólogas no enfrentamento da violência de gênero que atinge as mulheres. Eu vou começar conversando, então, com a Samanta, que vem aqui trazer algumas questões para a gente refletir sobre como a violência atravessa os corpos que não são marcados pela heterossexualidade, pela cisgeneridade. Então, Samanta, obrigada por estar aqui com a gente e queria ver se tu poderia conversar um pouco comigo e com o público que está nos ouvindo, sobre como é que a violência contra as mulheres atinge os corpos não cis-héteros.
Olá, Cristina. Olá a todas e todos que estão aqui e aos que estão nos acompanhando também. Obrigada pelo convite. Respondendo à pergunta, então, um dos elementos nucleares do patriarcado e do capitalismo é o controle dos corpos. A cisgeneridade e a heterossexualidade atuam como forma de manutenção desse sistema, ou seja, como estratégia de controle. Lésbicas, bissexuais, mulheres trans e travestis escapam à compulsoriedade dessa lógica, colocada principalmente sobre os corpos das mulheres. Dessa forma, rompem com o contrato cis-heteropatriarcal, que possibilita a perpetuação da dominação dos homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. Assim, além da misoginia, as violências contra as mulheres LGBTs são motivadas pelo preconceito, pela lesbofobia, pela bifobia e pela transfobia. Então, Samantha, acho que daria para a gente dizer que os corpos das mulheres não são marcados socialmente da mesma forma e a violência também não marca esses corpos da mesma forma, né? E acho que isso nos leva a uma pergunta maior, que é qual, na tua visão, assim, né, qual é a importância de a gente considerar essa diversidade das mulheres no que toca, né, aos marcadores da diversidade sexual e de gênero, quando a gente trata desse tema da violência? Exatamente, Cristina. São corpos que são marcados por uma série de especificidades em relação a esse tema da violência. Então, quando a gente fala sobre mulheres LGBTs, é importante que a gente pense que essas mulheres precisam de ações específicas, de políticas públicas pensadas a partir dessas vivências e a partir também das violências que sofrem. Mas nós somos atravessadas, nós mulheres LGBTs, somos atravessadas por uma política intencional de apagamento. Não existimos nas estatísticas oficiais e a não produção desses dados não é uma decisão sem propósito. Quem não aparece nas estatísticas não precisa de proteção do Estado. Então, é o Estado patriarcal, racista, capitalista e LGBTfóbico, mais uma vez, atuando de modo a decidir quem vive e quem morre. A importância de considerar a diversidade está em compreender as violências cis-heteropatriarcais, que buscam aniquilar a existência dessas mulheres. Temos hoje uma iniciativa pioneira, que é o Lesbocenso. Se trata de um mapeamento nacional de lésbicas e sapatão, construído por um grupo de ativistas, militantes e pesquisadoras lésbicas com o objetivo de garantir a construção de políticas públicas específicas para essa população. É uma iniciativa, né, que vem aí a partir de uma lacuna deixada pelo Estado, mas que não por isso deixa de entender que é o Estado que precisa atuar dentro dessa proteção. Mas o que leva, então, esse grupo de militantes e pesquisadoras a construir esse lesbocenso é poder garantir a construção de dados e, então, mostrar para esses espaços de poder e decisão que essas mulheres não estão sendo vistas e que elas precisam serem vistas. Esse questionário pode ser encontrado nas redes sociais do Lesbocenso, que é @lesbocenso. Samantha, tá aí um termo que eu acho que é legal a gente poder compartilhar com a categoria o que ele significa, né? Por que o movimento social usa o termo sapatão? Então, o termo sapatão, ele foi usado durante muito tempo, né, de forma pejorativa. Era um termo muito comum de se escutar nas ruas, né, em momentos de violência mesmo, em momentos de xingamento. Mas hoje, na verdade não hoje, mas há algum tempo já, o movimento de mulheres lésbicas e sapatão se apropriou desse termo como uma forma de reivindicar, então, o sapatão como uma identidade política, entendendo que dá para ressignificar o que isso significa, né, a forma como isso foi colocado. E entendendo, então, que usar esse termo, usar a palavra sapatão, é um movimento também de resistência. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, né, o termo queer surge também desse mesmo movimento de resistência, né? As pessoas eram chamadas de queer nos Estados Unidos, as pessoas LGBTs, aquelas que escapavam à norma, né, de forma pejorativa. E o movimento também, dessa mesma forma, né, se apropria desse termo como forma de resistência. Que importante isso que tu tá trazendo, Samantha. Me parece que é, inclusive, pra gente pensar como isso impacta, por exemplo, o trabalho da nossa categoria psi. Porque nós estamos falando de visibilidade, e visibilidade não é uma palavra simplesmente abstrata, ela é uma palavra que diz de um movimento político e de uma posição política frente ao mundo, né, de dar visibilidade para as diferentes formas de ser e existir, que podem, de fato, sustentar uma subjetividade no mundo ou aniquilar ela, né? Isso faz parte do nosso trabalho, a gente pode contribuir para garantir direitos ou para violá-los, dependendo de como a gente enxerga as diferenças, nós profissionais, né? Então, acho que é muito importante isso que tu está trazendo do apagamento, né, e da visibilidade que, por exemplo, esse dispositivo do Lesbocenso pode ter, né? Acho que o alcance dele tem uma potência muito importante. E acho que esse ponto de como a gente constrói visibilidade e como a gente questiona os nossos próprios saberes psi, para a gente poder fazer isso também é muito importante a gente
gente contar com saberes de outras áreas do conhecimento, né? E de pessoas que carregam outras bagagens. E por isso também a gente está aqui com a Sandra Silveira, né? Que não é psicóloga, assim como Samantha e eu somos psicólogas. A Sandra é socióloga e assistente social, então ela traz bagagens, né? Além da sua própria experiência de militância e da sua formação pessoal e política, ela carrega com ela também saberes profissionais outros, né? Dessas outras áreas que eu acho que são muito importantes para a gente também poder compor, né? E tecer reflexões que possam impactar também a nossa forma de construir saberes na psicologia. Sandra, obrigada por estar aqui com a gente hoje e queria já começar te fazendo uma pergunta. Já que nós estamos falando sobre os 21 dias de ativismo, queria ouvir de ti por que 21 dias, né? Nós antes trabalhávamos com a ideia dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e hoje nós incorporamos, né, os 21 dias. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olá, Cristina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite, por estar participando dessa roda de conversa contigo e Samantha. Estamos aqui para tratar de um tema tão árduo, né, para nós mulheres e principalmente nesse ano que nós estamos comemorando, se é que pode se dizer assim, né, mas 30 anos da iniciativa daquele grupo de militantes, de ativistas feministas que nos Estados Unidos, em 1991, deu início a identificar essa data como a data para a gente estar debatendo e denunciando as diversas formas de violência que a mulher sofre. E essa iniciativa desse grupo de mulheres se espraiou para hoje mais de 160 países e o Brasil, desde 2003, está trazendo, né, na agenda do movimento de mulheres e algumas iniciativas governamentais esse momento de análise, de reflexão e, inclusive, para que a gente possa apontar outras alternativas para enfrentar esse problema, essa situação, esse fenômeno que não é só brasileiro, ele é mundial, que é referente à violência. E por ser o ano que completa os 30 anos dessa iniciativa, 2021 então completa 30 anos, no Brasil o movimento de mulheres negras fez uma reflexão, já vem apontando que nós mulheres negras temos uma articulação da vivência com a experiência da violência, que ela, para nós mulheres negras, ela é contínua, as violências que nós sofremos, e nos acompanha cotidianamente, que vai do racismo ao feminicídio, e que, portanto, por essa aproximação, por essa data, 25 de novembro, que se comemora, né, ou se denuncia, né, se luta para a eliminação dessas formas de violência contra as mulheres, bom, nada mais justo do ponto de vista racial e de gênero que apontássemos que esses dois momentos da história do Brasil, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que também ocorre no mês de novembro, fosse extensivo a todo esse período. Então, iniciamos no 20 de novembro e vamos, então, até o dia 10 de dezembro. Então, por isso que nós estamos caracterizando no Brasil, não mais os 16, mas sim os 21 dias, acoplando, incorporando o 20 de novembro, devido à dupla discriminação, em especial, que as mulheres negras vivem na realidade brasileira. É importante isso que tu traz, Sandra, porque a gente sabe que a violência, e se a gente for pensar, por exemplo, no feminicídio, né, que é um índice, um indicador que a gente pode brincar que ele não mente, né, porque esse não tem como não ser notificado, né, ele não tem como não contar nas estatísticas. A gente sabe que, por exemplo, né, se a gente for parar para pensar nos feminicídios e na Lei Maria da Penha, as análises feitas em relação ao desenvolvimento e ao avanço da Lei Maria da Penha desde a sua implementação em 2006, vem apontando que, resultado dela, o feminicídio diminuiu, mas se a gente desagrega esses dados, os feminicídios contra as mulheres brancas diminuem e os feminicídios contra as mulheres negras aumentam, né? E se a gente parar para pensar que, bom, mulheres negras têm menos acesso aos serviços, são mais discriminadas nesses serviços, têm menos condições estruturais para poder fazer frente às condições de violências que atingem o seu cotidiano, é difícil a gente pensar que o enfrentamento à violência vai ser pensado por uma política que olha essas mulheres de uma forma universal, né? Sim, quando nós tratamos de desagregar esses
condicionantes, né, que formam essas análises, a gente percebe que é importante para a realidade brasileira que nós tenhamos muito presente que, ao desmembrar esses índices, esses dados, nós vamos, de fato, incluir o conjunto de mulheres e não excluir e dar uma visão universal, que, na verdade, essa visão universal nada mais é do que a exclusão da maioria das mulheres, né? Então, quando a gente trata de políticas públicas voltadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres, nós temos que nos dedicar com mais nível de consciência e um detalhamento de que mulheres nós estamos falando. Quando nós desagregamos, por exemplo, esse elemento racismo, né, e ao mesmo tempo nós enfatizamos da importância do acesso dessa mulher às políticas públicas, como é que essa mesma mulher vai ter acesso à política pública se há um obstáculo estrutural na sociedade brasileira que impede, em primeiro lugar, conhecer o direito a ter direito em termos de políticas públicas. E o segundo momento é como acessar essas políticas públicas de forma que ela seja tratada igualitariamente e não com discriminação. Sim, e pensando em política pública, estou pensando aqui que a gente está vivendo uma pandemia que já quase chega aos seus 2 anos, né, aqui no Brasil, e a gente vive uma crise gravíssima, né, em muitos níveis, né, uma crise sanitária, uma crise política, institucional, uma crise estrutural. E queria te ouvir, Sandra, para a gente poder pensar um pouco assim nessa conjuntura, como está sendo o desafio para as mulheres, né? O que avançou, o que retrocedeu, o que está ameaçado, né, em termos de direitos das mulheres, e sobretudo das mulheres negras? Então, nós poderíamos iniciar, Cristina, falando o quanto essas mulheres negras estão expostas a diversos fatores que culminam e são geradores de várias violências. Nós estamos falando do conjunto das mulheres negras, na sua grande maioria, que sofrem as consequências de uma desigualdade socioeconômica brutal. Essas mesmas mulheres que sofrem com conflitos familiares, elas sofrem com o racismo estrutural, que bate a sua porta cotidianamente, e também sofrem com a intolerância religiosa, que é uma violência que muitas vezes é uma via que, para algumas dessas mulheres, a religião é onde elas vão encontrar um certo conforto e, ao mesmo tempo, um conforto emocional, psíquico, e, ao mesmo tempo, é um espaço de construção de identidade. E é nesse lugar que, em alguns momentos, ela passa a sofrer outra violência por conta da intolerância religiosa por parte de outras religiões. Então, veja como nossa sociedade é contraditoriamente violenta e o quanto ela cria mecanismos para colocar essa desigualdade de forma a, mais uma vez, estratificar segmentos da população, anulando-as a uma condição de seres humanos. Então, isso faz com que, muitas vezes, essas políticas públicas não cheguem, de fato, até essas mulheres. Por todos esses aspectos e mais o condicionante por estarmos vivendo uma pandemia e que muitas dessas mulheres não foi garantido o direito a um distanciamento social. Muitas dessas mulheres tiveram que sair das suas casas e ir cuidar de famílias, né, no trabalho doméstico, por conta que essas famílias estavam em distanciamento social, mas a elas não foi permitido ficar em distanciamento social sem prejuízo da sua renda. Então, isso é o tratamento muito característico de uma sociedade profundamente desigual, profundamente com raízes escravocratas e, ao mesmo tempo, balizada por essa desnível entre mulheres negras e mulheres não negras. Referente à questão das políticas públicas, é importante que tenhamos muito presente a questão desse momento pandêmico, né? E também por estarmos vivendo um momento em que os gastos públicos sofreram um congelamento com a emenda constitucional de 95 de 2016. Isso impactou
impactou em políticas como políticas mais recentes, como a política de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas também observamos que diversos governos, tanto estaduais quanto municipais e até federal, houve um enxugamento e até um desmonte de algumas dessas estruturas que poderia dar um aporte nesse momento em que os serviços em algum momento tiveram que sofrer uma relação não tão presencial com o público, mas ao mesmo tempo se observou o contrário, que esses serviços foram reduzidos. O governo federal, por exemplo, teve uma redução de gastos com a política de enfrentamento à violência contra as mulheres que chegou a mais de 1/3 do orçamento. Então, isso por si só, se o orçamento já é reduzido e ao mesmo tempo não é investido nem o mínimo em políticas de enfrentamento, realmente nós conseguimos identificar que nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos das políticas públicas no enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas isso não quer dizer que as organizações civis e organizações sociais, e bem como os movimentos sociais, não estão atentos e estão fazendo a sua parte, que é pressionar esses governos, é denunciar em diversas instâncias, tanto no âmbito nacional quanto internacional, o que as mulheres brasileiras estão vivendo nesse momento de desmonte dessas políticas públicas. Então, é importante a gente pensar que essa conjuntura tão dura que a gente está vivendo, talvez ela faça eco com outros momentos também, né, da nossa história recente do Brasil, que são momentos muito difíceis, né, momentos de retrocessos, momentos de desconstrução de avanços, né, que a duras penas foram conquistados, mas a gente precisa sempre manter, acho que isso que a Sandra traz é importante, manter vivos esses fios da resistência, né, resistência que a Samantha também trouxe, né, a gente está falando de construir espaços para resistência das diversas existências. Aqui a gente acabou não mencionando, mas é importante a gente pensar que, além desses marcadores sociais de diversidade sexual e gênero e raça, a gente também pode estar pensando em outros marcadores que a psicologia também precisa se apropriar, né, e de lutas que a psicologia precisa reconhecer e também participar de sua construção, como a luta, né, das mulheres com deficiência, né, porque a gente não tem como enfrentar a violência contra as mulheres reconhecendo apenas as mulheres que correspondem a esse sujeito universal, né, de cuja fonte a gente muito bem pode beber nas nossas fontes teóricas, por exemplo, né, e todo sujeito universal é um sujeito branco, um sujeito hétero, um sujeito cis, um sujeito sem deficiências, né, um sujeito que corresponde a esse ideal que o capitalismo, né, e que o patriarcado quer manter. Então, a gente deixa essas reflexões para que nossa categoria possa pensar como todas essas questões que a gente trouxe fazem eco na sua prática profissional. E agradeço imensamente, Sandra e Samantha, por esse debate tão bom, tão legal de a gente fazer e que eu queria que durasse muito mais, né, e que a gente possa ter outros. Obrigada. Esperamos que tenham gostado do 8º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.